Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se para eles para ti, mas não voltes tu para eles. Verso 20: e eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor, e arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto, Isaías, ou seja, Jeremias, ele estava profetizando a respeito da nossa vida neste mundo, neste século presente. Amém? Amém. A Bíblia, quando ela fala a respeito de promessas e de profecias, elas estão destinadas a um grupo específico de pessoas, ou seja, aqueles que vivem e creem na palavra de Deus. Amém? Esse é o primeiro passo. Então veja bem, você que está me ouvindo aqui dentro, talvez até lá fora, a primeira coisa que nós precisamos é crermos que a palavra de Deus não é um livro comum. Amém? Repita comigo, por gentileza: a palavra de Deus, não é um livro comum, mas é revelação de Deus para aquele que crê. Amém? Então começa por aí. Sendo a palavra de Deus a revelação para aquele que crê, ela está destinada a se cumprir na sua vida. Diga-se graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, então ela está destinada a você. A Bíblia começa nos dizendo que a dor, quando ela é contínua, e a ferida que dói, aparentemente aquilo que nos incomoda, aquilo que está oprimindo a nossa alma, a nossa vida, aparentemente há sempre algo dentro de nós que não admite cura. Amém? Isso é o que? É uma luta constante que temos da carne contra o Espírito. O Espírito quer trazer para você libertação, saúde e cura. Amém? Amém. Por outro lado, a carne quer o pecado, o mal, a destruição. Amém? Mas veja bem, por que isso acontece? Que temos a tendência de buscarmos mais o mal do que o bem para a nossa vida. É fácil entender isso, porque nós somos criaturas, ou seja, fomos criados por Deus, mas vivemos em um mundo imperfeito. Amém? Estamos em uma terra em que o pecado ele tem mais espaço, mais prioridade do que aquilo que é santo. Por isso que eu digo para você: a sua morada não é aqui. Amém? O seu lugar não é aqui. Por isso que uma igreja séria que prega a palavra de Deus com seriedade, ela não visa lucro, ela não pode. Ela tem que visar a salvação das pessoas. Amém? Ela tem que priorizar a vida eterna com Deus lá na glória. Ou seja, Satanás perdeu o lugar que ele tinha lá. Amém? E o lugar que ele tinha lá, ele jogou fora. Quando você aceita Cristo e abraça com o Senhor Jesus, o que está acontecendo com você? Você está sistematicamente admitindo saúde e cura para a sua vida espiritual. Amém? É assim que funciona.
Então, quando o profeta Jeremias profetizou essas palavras, ele estava dizendo assim: ainda, todavia, se dentro de mim algo não admite saúde e cura, ainda que as feridas doam, mas todavia eu tenho que continuar aplicando o medicamento do céu na minha ferida. Amém? Todavia, ainda que a minha carne não queira, mas eu tenho que continuar lutando para que haja saúde e cura na minha vida espiritual. Então está escrito assim: porque dura é a minha dor continuamente e a minha ferida me dói, não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro e como águas inconstantes? Ou seja, ilusório ribeiro e águas inconstantes. Água inconstante, irmãos, é aquela que nunca tem uma só direção. Amém? Você lá não sei se você foi na roça, mas claro que você já viu. Uma água nasce lá na nascente, igual está ali. Você pode perceber. E o caminho da água é moldado de acordo com o terreno. Amém? Presta bem atenção. Aqui no desenho já dá para você ter uma ideia. A água, ela está sendo moldada de acordo com o barranco que foi desenhado. Amém? Então, ou seja, as águas inconstantes, elas descem e são moldadas de acordo com o terreno que ela está passando. Amém? Ou seja, se eu moldar essa igreja no terreno do oba-oba, do talvez, quem sabe, você vai continuar aqui da mesma maneira que você está entrando. Se eu moldar esta igreja nos moldes e permitir que os barrancos da vida, deste riacho que você segue, permanecer constante na sua vida, você não chegará a lugar algum. Vocês já perceberam que não tem rio retinho? Só tem canal. O canal é reto porque o homem faz o canal, mas rio, ele não é retinho. Você nunca vai ver um rio assim retamente, sempre você vai ver ele assim, não é isso? Então o que a Bíblia está dizendo? Presta bem atenção que você vai aprender muito com isso aqui. Ó, porque dura é a minha dor continuamente e a minha ferida me dói, não admite cura? Serias tu para mim como um ilusório ribeiro e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, presta atenção agora, se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face. Primeiro passo: se tu te voltares. Amém? Então o passo é esse: você precisa retornar para Deus. Você precisa voltar-se para Deus. Deus é que precisa moldar o seu caminho para você descer na direção correta. Se você continuar com a sua vida solta como águas do ribeiro, você vai descer fazendo curvas, subindo em cima de pedra, descendo, entrando em locas, em buracos. Você nunca vai conseguir caminhar retamente na presença de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Muito simples de entender isso aqui. É uma revelação de Deus muito importante para mim e para a sua vida. Mantenha a sua caminhada retamente. Deus, ele precisa, e você tem que permitir Deus moldar o seu caminho. Quer ver? Vamos lá de novo. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, primeiro você faz sua parte, você volta. Então te trarei e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Torne-se eles para ti, mas não volte tu para eles. Ou seja, muda a sua atitude de vida com luta, com a dificuldade, para que Deus molde esse riacho da sua vida, para que as águas sigam de forma correta na direção da sua vitória. Segundo, mantenha a face e a presença de Deus na sua vida. Terceiro, fazendo isso, a própria boca do Senhor será como a tua boca. Amém? Então não é difícil. Aparentemente é difícil, mas não é. Então quando Deus, ele se revela que trará você para junto dele, você precisa se permitir estar juntamente com ele. Agora,